Fala, gurizadinha que acompanha esse canal, tudo Alice. Então, gente, esse vídeo vai ser um pouco diferente. A gente nunca contou nossa história aqui no canal, então hoje a gente vai fazer isso. Aí tem algumas fotos pro vídeo não ficar, tipo, vocês vegetando no assunto. E é isso aí, acompanhe o vídeo que vocês vão entender tudinho. Vai ser uma receita, mas conforme vai indo o vídeo a gente vai contar a história. Então é isso, bora pro vídeo e se liguem aí. E aí, gurizadinha, o meu nome é Mônica Simonetti e vai começar mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje vai ser a história de como eu e o cameraman nos conhecemos. Quando a gente era assim, ó, bem nene. Eu tinha 13 para 14 anos e ele tinha 17 para 18 anos. E vocês vão assistindo essa receitinha aí, que é de um bolo de cenoura que a gente foi fazendo, e vão ouvindo a nossa história, claro. Então, gente, a gente se conheceu em 2013 na escola. Já era um pouco mais da metade do ano. E eu já estava no último ano do ensino fundamental. E o Eduardo, por mais que ele era mais velho que eu, ele estava um ano antes que eu, o 8º ano, que era a 7ª série no caso. Então, no começo a gente vivia meio que a gente não se dava bem. Mas daí depois a gente se conheceu melhor, por causa que ele tinha uns amigos dele, que eram amigos dos meus amigos também, vamos dizer assim. E daí a gente acabou se conhecendo. A gente começou a namorar escondido, porque como eu tinha pouca idade, o meu pai não ia aceitar isso de jeito nenhum, né? E o meu irmão era pequeno na época. Ele era muito x9, tudo ele contava pro meu pai. Quando meu pai ficou sabendo que a gente tava namorando, o meu pai surtou. Coitadinho, hoje em dia meu pai já é falecido, tem 2 anos, né? Mas na época ele não aceitou, porque pra ele era um absurdo eu começar a namorar com nem 14 anos ainda na cara e tudo mais. Pai e mãe sempre tem medo, né? Eles sempre querem o melhor pra gente. E hoje eu entendo ele. Depois que eu me tornei mãe, eu entendi todos os medos que ele sentia. Mas enfim, vocês devem imaginar como são 2 adolescentes, né? É tudo muito tenso. Então lógico que a gente ia namorar escondido se ele não aceitasse. Aí então o Eduardo e eu começamos a ficar mais próximos, porque ele era amigo de algumas amigas e alguns amigos meus. Aí a gente começou a se conversar, a gente começou a namorar escondido na escola. O meu pai só ficou sabendo porque um dia eu perdi o ônibus e ele teve que me trazer para casa, porque era o último dia antes das férias de inverno. E daí o bicho pegou. Então, o meu pai ficou sabendo que a gente tava namorando por causa do que aconteceu lá no ônibus. Aí isso era perto do final das... deixa eu pensar aqui. Era antes das férias de inverno, então era julho, eu acho. E em setembro eu fazia 14 anos. E ele falou que eu não ia namorar com o Eduardo antes disso. Aí foi. Quando eu fiz 14 anos, então, a gente não deixou de namorar escondido, né? Escondido, mas meu pai sabia. Daí se ele me perguntava, eu dizia que não. Mas enfim. Aí em setembro, o meu pai disse pra mim que ele tinha então até o final daquele mês pra vir aqui em casa. E no último dia, ele veio. E tava uma amiga minha aqui em casa, já tava escurecendo e eu dizia pra ela, meu, ele não vai vir. A gente ligou pra ele e ele tava numa corrida de moto de trilha, uma cidade bem longe daqui da nossa. Aí ele veio, né, todo arrumadinho, cheirosinho, e eu virado num trapo velho, porque eu era toda criançona assim ainda, sabe? Eu e minha amiga tinha feito pipoca, tava brincando com gato, porque eu sempre tive gato e sempre tive bicho, sempre gostei de bicho. E daí foi. Daí eu apresentei o Eduardo pro meu pai. Aí ele ficou assim mais tranquilo, né? E depois de um tempo o Eduardo começou a vir aqui em casa, ficava mais aqui em casa do que na casa dele mesmo. E daí começou aquela coisa, sabe, de adolescente que queria ser grande, queria ser dono do próprio nariz, porque o Eduardo não queria mais ficar indo e voltando. E eu também não queria ficar ouvindo, querendo ou não. Tipo, porque o Eduardo fica mais aí do que em casa, então a gente resolveu focar a cabeça e morar sozinho.
Então, dia 25 de janeiro de 2014, a gente começou a namorar em casa mesmo, já era final de 2013. A gente foi... Então, depois disso, a gente pegou... O Eduardo só trabalhava, né? Eu ainda não trabalhava, nem como aprendiz, nem nada. E a gente simplesmente começou a juntar coisas. Eu fazia bolão aqui, que é um jogo de gente mais... mulheres, assim, mais velhas, né? Jogavam, porque meu pai pagava pra mim junto com a minha mãe, todo mês. E a gente ganhou um prêmio, né? Sempre no final do ano a gente ganhava um prêmio. E o meu prêmio foi comprando prato, copo e tudo mais. Com 14 anos, gente. Um e o outro já tinha 18 anos. Imagina, ir morar sozinho. Mas a gente foi, com a cara e a coragem, e com alguns pratos, alguns copos, algumas xícaras. E daí meu pai me deu o meu quarto, a minha vizinha me deu um sofá, a minha outra vizinha me deu um jogo de bacia de porcelana, o pai do Eduardo deu a pia, a mãe do Eduardo deu a mesa. Deixa eu ver o que mais. Tipo, lá em casa tudo era meio doado, assim. Aí o meu pai tirou uma TV no nome dele pra gente pagar em prestação na loja. Aí o Eduardo, eu não me lembro se era o Eduardo que pagava ou a mãe dele, mas provavelmente a mãe dele pagava. Ou o Eduardo, eu não me lembro mais, mas era alguma coisa assim. E daí a gente foi. A única coisa que era tipo mais valiosa era a nossa TV, né? Porque até a gente terminar de pagar ia custar uns R$2.000. Na época era, nossa, top, né? 39 polegadas. Ninguém tinha, e nós que mal tinha coisa dentro de casa, nós tinha um. Aí a minha vizinha deu um hack também e a gente foi. A primeira casinha que a gente foi, só o Eduardo trabalhava, a gente pagava 400 e poucos pila de aluguel, mais luz, mais água. E daí, o que eu fazia? Eu ia fazendo faxina, e eu estudava de manhã, e era bem longe da escola, então eu tinha que ir a pé, o Eduardo ia trabalhar, e eu ia a pé. Depois de um tempo a gente se mudou para uma casa mais perto da escola que eu estudava, e a gente foi indo. E hoje já faz 8 anos que a gente tá junto. O Emanuel já vai fazer 6 anos e o Valentim vai fazer 3. E aí, terminando o vídeo,